Passei a noite em claro. O gosto metálico ainda arranhava a garganta e as imagens daquela maldita fita continuavam rodando dentro da minha cabeça como uma agulha quebrada num disco arranhado. Tinha vontade de vomitar, mas nem isso meu corpo conseguia fazer direito. O sol finalmente apareceu, mas não trouxe alívio. Só o lembrete de que eu ainda estava vivo e preso naquele pesadelo. Tomei um banho frio, tentando me lavar por dentro. O que é inútil quando o que está sujo é a alma. Desci e encontrei meus filhos acordados. Minha esposa, com aquela cara de bunda que aprendeu a fazer com o tempo. Não posso culpá-la. Em meses, eu não tomava café com eles. Era como um fantasma cruzando por uma casa que um dia foi minha. Fiz um esforço. Brinquei um pouco com as crianças. Levei elas para a escola. Fui o pai que há muito tempo não sou. Tentei lembrar como era viver fora do caos. Tentei. Quando voltei, a casa estava vazia de novo. Minha esposa já tinha saído. O silêncio parecia ecoar com mais força agora. Liguei a TV. Só desgraça. O mundo inteiro apodrecendo do lado de fora. E aqui dentro também. No meio da lama, uma propaganda de filme infantil passou. Uma bobagem colorida qualquer, mas me pegou. Talvez eu devesse levar os meninos. Me agarrei àquela ideia como quem se agarra a um cigarro no escuro. Um pedaço de normalidade, mesmo que falso. Preparei outro café, forte, amargo. Sentei de novo no sofá. A fita ainda estava ali, do meu lado, esperando, me chamando. Mas não era só apertar o play, era ter estômago. E eu não sabia se ainda tinha. Agora chegou o momento. Não tem mais para onde correr. A fita está aqui, do meu lado. Fria, silenciosa. Como um animal enjaulado que só precisa que eu abra a porta. E eu vou abrir. Se eu pudesse voltar no tempo e deixar um aviso a mim mesmo, seria claro. Não veja essa merda. E já que você está aqui comigo, ouvindo isso, o aviso serve para você também. O que está prestes a ser revelado não é só podre. É algo que, mesmo com todos os meus anos de corporação, nunca vi igual. Não é crime comum. Não é loucura comum. É a escória da escória. O que se esconde nas frestas onde nem a luz quer entrar. Então é isso. Se você tem algum gatilho, alguma ferida ainda aberta, pare aqui. Eu tô avisando. Porque uma vez que isso começar, não tem volta. Apertei o play com dedos trêmulos. O café na xícara já estava frio. Eu sabia que algo me esperava ali. Algo que meu estômago tentava rejeitar antes mesmo de ver. A tela começou preta. Um breu sufocante. Por longos segundos, nada além da escuridão. Então, um som, quase imperceptível, rasgou o silêncio. Um choro. Fino, engasgado, infantil. Um choro que parecia pedir desculpas por existir. Logo depois, uma voz feminina. Baixa. Tentava consolar, talvez proteger. Vai ficar tudo bem, parecia dizer. Mas a frase mal terminou. Um estalo seco, violento, cortou o ambiente. Era o som de um tapa. Fiquei rígido na cadeira. A luz acendeu. Meus olhos demoraram a processar o que vi. Um corredor, luxuoso e frio. Mármore claro, espelhos polidos e janelas de vidro ao longo de cada porta. Tudo limpo demais. Quase clínico. Só que não era um hospital. A câmera caminhava sozinha, lentamente. Como se alguém, ou algo, quisesse mostrar cada centímetro daquela ala maldita. Ela parou diante de um dos quartos. Do outro lado do vidro, uma garota. Vestido azul. Olhos arregalados. Tremia. Os ombros franzinos curvados, como se tentasse se encolher para desaparecer. Ainda assim, olhava direto para a lente. Para mim, como se pedisse ajuda. A câmera não parou. Seguiu em frente. Outro quarto. Mais duas garotas. Mesmo padrão. Vestidos azuis. Idades próximas. 18, talvez 20 anos. Uma asiática. Uma negra. Em pares. Sempre em pares. O padrão era claro. Frio. Planejado. Os rostos delas. Pelos deuses. Nenhuma lágrima. Só resignação. Medo velho. Como quem já sabe exatamente o que vai acontecer. E sabe que não pode fugir. Quando a lente voltou à primeira garota, agora a conheço, Janaína, senti o estômago revirar. Ela não chorava. Ela implorava em silêncio. Era como se cada fibra do seu corpo dissesse: Veja, veja o que estão fazendo com a gente. Pausei. Não conseguia continuar. Fechei os olhos. Respirei fundo.
A sala estava silenciosa, mas dentro da minha cabeça era só grito. Aquilo não era só um crime, era algo pior. Algo que corrói. E agora não havia mais volta. Apertei o play de novo. A imagem voltou com um leve chiado, como se a fita também não quisesse continuar. Mas ela continuou. O corredor, antes silencioso, agora se tornava um corredor de execução, cada segundo mais angustiante. As portas de vidro se abriram automaticamente, uma a uma, liberando as meninas como gado para o abate. As garotas saíam em silêncio. Não porque queriam, mas porque não podiam mais lutar. O medo havia consumido qualquer vestígio de esperança. Algumas tremiam tanto que mal conseguiam manter-se de pé. Outras mordiam o lábio, tentando conter o choro. Era um som abafado, espesso, que preenchia o ar de forma mais pesada que qualquer grito. Então ele apareceu. Um homem. Alto, elegante até demais. Usava uma máscara branca, sem traços, sem expressão. Apenas 2 fendas negras no lugar dos olhos. Ele não falava, não precisava. Um gesto bastava para que as garotas se alinhassem em fila indiana, como se soubessem que desobedecer significava algo ainda pior. A câmera o seguia. Fria, imparcial, como se fosse parte da estrutura. Mais à frente havia outros homens. Vários. Enfileirados, ombro a ombro, todos com a mesma máscara. Como se fossem cópias de um mesmo monstro. E então aconteceu. As garotas foram empurradas para eles, um par para cada homem, como uma dança macabra. Os homens estenderam as mãos. Elas hesitaram. Mas a força falou mais alto. Os dedos masculinos se fecharam com brutalidade ao redor das mãos delicadas das meninas. Eu quase pude sentir o estalo de ossos frágeis sendo comprimidos, mesmo sem som. Foi nos olhos delas que percebi o desespero, a dor, a certeza de que não havia saída. E como num pesadelo coreografado, os casais começaram a se mover. Caminhavam em direção a uma porta no fim do corredor. Uma porta grande, lacrada, de metal. Olhavam para trás, implorando em silêncio. Não havia gritos, nenhuma delas ousava. Como se isso já tivesse sido tentado antes, e punido com algo pior. Eu pausei a fita. O silêncio da minha sala contrastava com o terror impresso na tela. Levei a mão ao rosto. Estava encharcada de suor frio. Me dei conta que estava prendendo a respiração desde o início. Aquilo era uma vitrine. Um desfile de propriedade, de controle absoluto. Não eram apenas vítimas, eram bens. E eu não sei se estava pronto para ver o que vinha depois daquela porta. A imagem escurece. Agora a gravação estava diferente, mais próxima, mais íntima. Como se quem estivesse atrás da câmera quisesse garantir que cada detalhe fosse capturado, que a memória fosse perpetuada. A cena começa com uma mão, masculina, forte, veias saltadas, apertando com brutalidade o pulso de uma garota. A câmera treme um pouco, mas foca. O olhar do homem aparece. E eu, juro por tudo que é sagrado, nunca tinha visto um olhar como aquele. Vidrado, frio e ao mesmo tempo, faminto. Ódio e prazer. A mistura estava ali, crua, despida de qualquer humanidade. A garota, agora sem dúvida alguma, era Alice, filha do governador. O choque me atingiu como uma coronhada. Ela reconhece o agressor. É visível. Seu rosto se transforma em terror puro. Os olhos, arregalados, não suplicam. Eles já sabem que não haverá piedade. Ela grita, alto, mas ninguém aparece. Nenhuma porta se abre, nenhuma voz responde. Ela tenta se defender, luta, morde, esperneia, mas é inútil. O homem a derruba com um só movimento. E então começa a violência. E aqui, eu não consigo escrever como. Só. Começa. Espancamento, gritos abafados, dor, abuso. O rosto dela, o mesmo que eu vi em fotos, agora está deformado. O sangue escorre em linhas grossas, o cabelo grudado na pele, e então, ele volta com um objeto, um taco, de madeira. O som do primeiro golpe ecoa com força, mesmo através da fita antiga. Depois vem o segundo, e o terceiro. O som úmido de carne sendo atingida com brutalidade. O corpo dela se contorce, já sem forças para reagir. Apenas se encolhe. Até que tudo cessa. Fica o silêncio. O homem permanece por um instante, parado, observando. E então, a câmera é desligada. Fiquei ali, sentado, sem palavras. O ar da minha sala estava mais pesado que nunca. Eu olhava para a TV como se ela ainda estivesse ligada, mesmo depois de desligá-la. Não era só mais um caso. Não era só mais uma fita. Era um aviso, um recado,
uma assinatura. E eu precisava descobrir quem diabos assinou aquilo. Fato é, a Sam não é a culpada pelo assassinato. A fita limpa a barra dela com relação a isso. Mas o problema é que eu não faço a mínima puta ideia de quem são essas pessoas na gravação. Deve ter coisa mais fodida por trás disso aí. Tenho o endereço da tal Roxanne, a acompanhante de luxo que me enviou a fita. Ela deve saber mais. Quer que eu faça algo por ela, talvez proteção. É um bom lugar para começar. Além disso, tem a tal da Isabela, testemunha de um outro assassinato. Agora, já começo a imaginar que esse caso possa estar ligado ao da Alice. E eu preciso de ajuda. Talvez a magrela possa analisar a fita com mais detalhes. Mas que merda. Ela é uma jovem espetacular. Como é que eu vou entregar isso pra ela? Eu não queria, mas é o único jeito. Tenho que me organizar, botar os pensamentos no lugar antes que essa merda toda me engula de vez. Ainda é cedo. Mas puta que pariu, tenho esse pressentimento desgraçado de que posso não voltar pra casa hoje. Não posso me dar ao luxo de parar. Essa cidade já tá podre até o osso, e se eu não me mexer, apodrece de vez. Não dá pra ir ver a Roxane ainda. Aquele bairro é um buraco de guerra civil, e mesmo sendo o melhor horário, seria suicídio. Aquilo ali vai ter que esperar. Por agora, tenho duas dores de cabeça pra encarar. A tal da Isabela e o merdinha do Jeremy. Preciso meter as mãos naquele celular, entender que porra ele sabe, se souber. Podia tentar pedir ajuda ao assessor do governador, mas vai saber. Tudo parece limpo. Mas confio em quem nesse inferno. Respiro fundo, pego as chaves do carro, engulo seco a vontade de meter um tiro em alguém e parto pro endereço da Isabela. Vai saber se ela vai me atender. Sem o distintivo, é outra história. Mas foda-se. Eu tenho que tentar. Entro no carro e ligo o motor. Por um instante, nem me dou conta direito pra onde tô indo. Minha cabeça ainda gira com as merdas da fita. Puxo o celular, olho o endereço. Bairro Zona Nobre. Claro. Óbvio que era lá. O bairro é uma porra de vitrine. Arranha-céus de vidro, carrões importados desfilando como se fossem troféus. Gente andando como se o mundo fosse um tapete vermelho. Restaurante de 5 estrelas em cada esquina, perfume caro no ar. E aquelas fachadas todas tentando esconder o que todo mundo finge que não vê. Mas o que realmente me faz franzir a testa não é o lugar em si. É ela estar aqui. A croupier. Uma maldita funcionária de cassino, com um filho doente nas costas, morando nesse pedaço de paraíso, não faz sentido. Ela ganha bem, talvez, mas bem o suficiente para pagar aluguel onde um mês custa mais que o carro de um policial? Duvido. Ou tem alguém bancando isso tudo. Ou tem sujeira até o pescoço. E agora, mais do que nunca, eu quero saber quem caralho está segurando esse castelo de vidro de pé. Aperto o volante. Tá na hora de descobrir. Sigo em direção ao bairro Nobre. Esse lugar me dá nojo. Pode até ser um pouco de inveja, vai saber. Mas a verdade é que essa gente vive num mundo à parte. Podem até ver o circo pegando fogo lá fora, mas só se preocupam quando as chamas chegam na porta deles. E mesmo assim, só se for uma porta importada. Chego no prédio, luxo até onde o olho alcança. Fachada espelhada, hall brilhando mais que dente de político em campanha, segurança na entrada, porteiro de terno. O tipo de lugar onde o aluguel custa mais que a vida de muita gente. Me aproximo, me apresento. Por sorte, o porteiro só pede minha identidade. Nada de showzinho. Ele liga pra cima. Quando a tal da Isabela ouve que sou policial, manda dizer que não tem nada pra falar comigo. Claro que não. Porra nenhuma vem fácil nessa cidade. Aí me vem um estalo, rápido, frio. Corrigan. De todos os nomes dos casos dele, o dela foi o único que bateu com os registros reais. O único verdadeiro. Isso não é por acaso. Com a situação dela, com o filho doente e essa porra toda de apartamento que custa uma fortuna, tem coisa. Ela tá no meio disso. Olho pro porteiro e solto seco. Fala com ela que foi o Corrigan que me mandou. 2 segundos depois, o porteiro confirma com um aceno de cabeça. E plim, tô dentro. Elevador subindo, coração pesado, instinto em alerta. Alguma merda vai sair daqui. Disso eu tenho certeza. Cheguei no andar dela. Um único apartamento por andar. Pouca gente nesse buraco de cidade pode bancar algo assim. Mas eu já tenho um nome em mente. E vocês sabem exatamente de quem eu tô falando. Bato na porta. Ela abre rápido até. Bem vestida. Bem até demais. Essa hora do dia e ela tá parecendo pronta pra pisar num tapete vermelho. Só estrela de cinema pra se arrumar desse jeito.
ou gente que precisa esconder alguma coisa atrás de uma boa maquiagem. Entra logo, diz ela, com aquela urgência que entrega mais do que devia. Dou 2 passos e ela já fecha a porta com força. Sem cerimônia, solta. O que a porra do Corrigan quer? Me pego de calças curtas. Tento pensar em alguma merda convincente, mas sob pressão minha mente vira um tiroteio. Respondo a primeira coisa que sai. O de sempre. Ela dá uma risada seca. Fria. Mais um corpo, né? Onde? Bingo. Minha cabeça pega fogo, cada engrenagem girando mais rápido que a outra. Se ela já sabe do padrão, é porque tá mais dentro disso do que deveria. Zona comercial. Respondo, mantendo o olhar fixo. Dou um sorriso meia boca e falo. Pelo visto, o homem que paga vocês é bem generoso. Dou uma olhada ao redor, não consigo evitar. O lugar é um deslumbre. Móveis que eu só vejo em catálogo de rico, cheiro de ambiente que nunca viu poeira. Cortinas que devem valer mais do que meu carro. Tudo grita luxo. Patrocínio. É bem generoso mesmo. Solto, com um meio sorriso de desprezo. A peça começa a se encaixar, mas ainda falta o quadro inteiro. E eu tô cada vez mais perto de ver a merda toda estampada. Ela me olha com aquele desprezo nos olhos, escorrendo arrogância como veneno de serpente. Quem sabe se você fizer o serviço direitinho, ele não te bota num esquema melhor do que garoto de recado? Dou um sorriso torto, daqueles que saem quando a raiva e a ironia apertam a garganta ao mesmo tempo. Bom, eu já tô no esquema, gata. Só vim porque o Corrigan tá ocupado com o caso da filhinha do governador. Tá sem tempo. Mas eu? Já tô até fazendo uns trampos com umas minas lá na tal sala especial do chefe. Ela me encara, surpresa primeiro, depois com a testa franzida de quem fareja mentira. Nunca te vi no cassino, muito menos na área de granfinos de lá. Dou de ombros. Foda-se, tanto faz. Já fez o que tinha que fazer, agora racha fora. Ela manda, seca. Não adianta bater de frente agora. Sem distintivo, minhas cartas são poucas. Mas uma coisa ficou bem clara. Isabela, ela é só mais uma peça no tabuleiro. Foi testemunha num homicídio e, muito provavelmente, foi a voz mentirosa em outros 2 casos do Corrigan. É só mais um peão que tá se dando bem no jogo sujo. Alguém que ganha pra falar o que mandam, vive bem, segura a mentira no salto. Corrigan usa ela como quem move peça no xadrez. E ela, por enquanto, acha que tá ganhando. Saí do prédio sem fazer muito alarde. Não valia a pena chamar atenção. Já no carro, acendi o motor e respirei fundo. Como se isso fosse limpar a merda que tá se empilhando no meu dia. Peguei o celular e liguei pra Magrela. Ela atendeu com aquele oi seco de sempre, como quem já tá esperando desgraça. Contei parte da situação. Ela ficou meio relutante, desconfiada. Mas convenci na base da lábia e da promessa de que, se desse merda, ela podia jogar tudo nas minhas costas. Eu aguento mais essa. Foda-se. Disse que vai analisar a fita e o celular do Jeremy. Quando eu conseguir essa porra, claro. Mas pediu pra mandar direto pra casa dela. Disse que lá é mais fácil encobrir os rastros, apagar pegadas digitais, sumir com coisa que não devia existir. Não é 100% seguro. Mas já é melhor do que enfiar isso na delegacia. Lá tem olho demais, gente demais querendo se fazer de cega pra não acabar morta. Agora, o celular do Jeremy. Eu vou conseguir. Mas não me orgulho nem um pouco do como. Por isso, essa bagaça fica entre a gente, certo? Boca fechada, cadeado na língua. Porque pra arrancar esse aparelho do bolso do filhinho de papai, eu vou precisar de ajuda. Da matrioska. Pra você que ainda não tá familiarizado com esses filhos da puta, a matrioska não é só mais uma gangue. Eles são uma porra de uma máquina. Uma boneca russa do inferno. Camadas dentro de camadas. Cada uma mais suja, mais perigosa, mais mortal. Sequestro, tráfico humano, armas. Eles fazem tudo isso parecer negócio de escritório. Eles vendem gente como quem vende fruta na feira. E ainda tão bem armados, bem conectados e pior, bem protegidos. Eu sei, não é o melhor dos mundos. Mas sendo detetive em Ganevale, às vezes, você precisa de conexões que fariam o inferno parecer uma repartição pública. Mandei mensagem pro meu contato lá. O nome dele é Truque. Vamos deixar assim. O cara é um fantasma. Entra, pega o que tem que pegar e ninguém vê nem a sombra. Falei pra ele, pega o celular do merdinha do Jeremy e manda direto pra Magrela. Use serviço de entrega comum. Nada de aparecer, nada de contato direto. A gente mexe com coisa podre, mas ainda sabe cobrir o cheiro. E agora é esperar. Esperar o Truque fazer o truque. E torcer pra essa cidade não me enterrar antes de eu terminar esse jogo.
Agora chegou a hora de ir encontrar a Roxane. Recanto. Mas que porra. De dia seria mais fácil cruzar aquele bairro maldito, mas as coisas importantes nunca acontecem sob o sol, não é? Sempre na sombra, sempre no meio do lixo e da merda. O endereço que ela me mandou fica bem no meio do bairro. Só que achar com certeza. Esquece. Não tem placa. Não tem nome. Tem que se informar com quem vive ali. E para isso, só à noite. Por sorte, ou azar, quando eu chegar, já vai ter anoitecido. O foda é que lá o bicho pega. Em Recanto, marcado pela pobreza, pela violência e pelo esquecimento. O bairro mais sombrio de Ganevale. Ruas escuras e cheias de desespero. Um buraco esquecido, até por quem manda nessa cidade. Quem conseguiu sair, saiu. O resto ficou. Traficantes, ladrões, assassinos. Almas quebradas à deriva. Construções abandonadas como esqueletos, sombras se arrastando nas esquinas, iluminação. Quase nada. Só o brilho sujo dos faróis e das fogueiras improvisadas. Polícia? Nem lembram que esse lugar existe. E, para melhorar, guerra. Hoje em dia, Recanto tá dividido. E sangrando. De um lado, os lobos. Uma gangue em ascensão, contrabando, roubos. Uns filhos da puta que fingem simpatia, mas são cruéis como ninguém. Agem em bando, caçam como feras. Crescem rápido, querendo um pedaço maior do bolo. Querendo desafiar quem já tava ali antes. São o grito novo no submundo de Ganevale. Do outro lado, as serpentes. Gangue emergente, traficantes, extorsão, sangue e ambição. Menos organizados, mais caóticos. Mas com fome, muita fome. Gente de todo tipo. Desde novatos até traficantes veteranos. Querem se provar, querem mostrar que podem mandar tanto quanto qualquer um. E adivinha? Eles estão quebrando o pau. E é pra esse esgoto fervendo que eu vou, sozinho, com um endereço no bolso e uma certeza na cabeça. Ou saio de lá com respostas, ou não saio. Cheguei no Recanto quando a noite já tinha engolido tudo. O ar. Pesado, parado, cheirando a urina velha, esgoto e alguma coisa morta que ninguém teve a decência de enterrar. A rua de entrada, se é que dá pra chamar aquilo de rua, era um corredor de asfalto rachado, cheio de poças negras onde o reflexo das luzes quebradas tremia como se tivesse medo de existir. 2 moradores de rua estavam encolhidos num canto, abraçados num cobertor sujo, dividindo o calor e talvez a fome. Nem ergueram os olhos quando passei. Do outro lado, um grupo de traficantes encostados numa parede pichada me encarou. Olhos vazios, posturas afiadas como lâminas. Não disseram nada, não fizeram nada. Só ficaram ali, me medindo, esperando pra ver se eu ia fazer alguma besteira. Mais adiante, uma prostituta de vestido rasgado e salto quebrado acendeu um cigarro, me olhando de cima a baixo com aquele olhar de quem já viu coisa demais e não quer ver mais nada. Ao lado dela, 2 crianças brincavam com um carrinho quebrado, rindo e chutando ratos que saíam do esgoto aberto, como se aquilo fosse normal. E, aqui, era. O esgoto corria a céu aberto, uma corrente lenta de podridão riscando as vielas, e levando embora tudo que ninguém queria, ou não podia, guardar. O barulho das gotas pingando das calhas furadas competia com o som de uma sirene distante. Talvez na parte da cidade onde ainda fingem que há lei. Andei mais alguns metros, tentando puxar conversa com quem cruzava meu caminho. Ei, cê sabe onde fica esse endereço? Um homem de boné e camiseta regata passou reto, nem me olhou. Amigo, tô procurando um conjunto de apartamentos aqui, conhece? Uma velha, apoiada num carrinho de mercado cheio de latas e tralhas, apertou os olhos, fez que não com a cabeça e apressou o passo. Fui tentando, mas ninguém falava comigo. Ou não sabiam, ou não queriam se meter. Talvez as 2 coisas. Aqui, informação tem preço. E eu ainda não tinha pago o suficiente. Enquanto andava, sentia os olhares grudando em mim, pesados, desconfiados, como se o próprio bairro estivesse me perguntando o que eu estava fazendo ali. E eu mesmo já não sabia responder direito. Só sabia que Roxane estava me esperando, em algum buraco desses. E eu precisava encontrá-la antes que essa merda toda me engolisse também. Andando já fazia um tempo, os mesmos símbolos aparecendo por todo canto. Muros, portões enferrujados, até nas portas arrebentadas. A marca dos lobos. Lobos pintados toscamente, com dentes arreganhados e olhos ocos. Territorialistas. Provavelmente tô bem no meio do território deles. Mas quer saber? Foda-se. Sou só um civil agora. Mas, confesso, tô com o cu na mão. Perdido nesse pensamento, vi uma estrutura velha, largada, toda fodida.
Mas tinha um pessoal lá dentro. Um grupo tomando umas cervejas, rindo, como se aquele buraco fosse o melhor lugar do mundo. Pensei, se eu não conseguir informação, pelo menos uma serva vai cair bem. Entrei. O lugar parecia prestes a desabar. Paredes rachadas, teto improvisado com chapas de zinco, chão sujo, úmido, com buracos de onde brotavam ervas daninhas. Quase não tinha cadeira decente para sentar. Só umas banquetas capengas e mesas improvisadas. Fui até o balcão, que nada mais era do que uma tábua velha sustentada por blocos de concreto. "Tô procurando um endereço", falei, mostrando o papel amassado. O cara atrás do balcão nem levantou os olhos. Só limpou o copo com aquele pano que, sinceramente, estava mais sujo que o chão. E soltou. "Não sei de nada." Direto assim. Suspirei. Guardei o papel no bolso. "Então me dá uma cerveja." Ele abriu uma garrafa sem rótulo e largou na minha frente. Dei um gole e virei, encostando de leve no balcão, só observando o ambiente. E ali fiquei, olhando aquele povo. Até que, pra quem tá atolado na merda, eles pareciam felizes, rindo alto, jogando cartas numa mesa no canto, alguns gargalhando de uma piada qualquer, outros discutindo sobre quem trapaceou. Mas será que é felicidade mesmo? Ou só o álcool trabalhando, anestesiando as feridas escondidas? As que não dá pra ver, só pra carregar. Dei mais um gole. E fiquei ali, calado, com a cerveja na mão e os olhos percorrendo cada rosto, cada expressão, esperando. Quem sabe alguma coisa acontece. Nada aconteceu. Melhor pegar a última e ir embora. Fiz um sinal pro cara. Ele pegou outra garrafa, abriu e deixou ali. Enchi o copo, dei o primeiro gole. Foi nesse momento que o bar ficou em silêncio. Só por um instante. Mais suficiente para chamar minha atenção. Instintivamente, olhei para trás. Uma mulher acabava de entrar. Devia ter 1,70 m, mais ou menos. Usava um sobretudo preto, fechado, cobrindo o corpo. Mas dava para perceber que era atlética. O tipo que sabe se virar numa briga. O cabelo, descolorido, quase branco. Mas ela não devia ter mais que 25 anos. Só que o que mais me chamou a atenção foi o colar. Um pingente de lua negra pendurado no pescoço. Eu conheço isso. Quase certeza. Lobos. Voltei para minha cerveja, fingindo desinteresse, mas os sentidos todos em alerta. Ela veio até o balcão, parou ao meu lado, pediu uma também. Depois virou o rosto e me olhou de cima a baixo, com aquele olhar meio debochado, meio curioso. "Nunca te vi aqui. O que um cara como você tá fazendo aqui?" Peguei o papel do bolso, mostrei para ela. "Preciso ir para esse endereço." Ela soltou uma risadinha, daquelas que misturam desprezo e divertimento. "Bom, se você acha que a galera vai te falar alguma coisa, duvido. Ainda mais com essa cara de polícia do caralho." Não repliquei. Só fiquei na minha, tomando a cerveja, encarando o copo. Uns segundos de silêncio desconfortável. Aí, arrisquei. "Você pode me ajudar?" Ela inclinou um pouco a cabeça, me olhando como quem mede, avalia. "Bom, isso depende." "Tá armado?" Respondi sem rodeios. "Tô sim. Não viria pra cá sem nada." Ela sorriu, satisfeita com a resposta. "Pelo menos você é inteligente." Estendeu a mão. "Sou Bianca." Apertei a mão dela, meio sem jeito. Ela continuou. "Esse endereço, lá não é território de ninguém. A galera aqui tá se matando pra tomar o lugar." Deu um gole na cerveja e completou. "O foda é que você vai ter que passar pelos serpentes antes de chegar lá." Dei um sorriso torto, meio sem graça. "Tenho sorte de ainda estar vivo aqui." Ela riu baixo. "Pode ficar de boa. A gente não costuma ferrar com quem não tá fazendo nada." Virou-se de lado, terminou a cerveja num gole e perguntou: "Mas e aí? Eu tô indo naquela direção. Quer que eu te guie?" Olhei pra ela, meio desconfiado, mas não tinha outra escolha. "Bom, não tenho outra escolha." Ela sorriu de canto, fez um gesto com a cabeça. "Então vambora." Levantei, ajeitei o casaco e segui atrás dela, sentindo o peso da arma na cintura e aquele frio desgraçado na barriga. Recanto continuava lá fora, esperando. Fomos cortando o bairro por becos esquisitos, passagens estreitas e úmidas que só quem mora aqui saberia que existem.
paredes pichadas, cheiro de urina misturado com o de lixo velho. Enquanto andávamos, conversamos umas coisas bobas, só pra quebrar o gelo. Futebol, umas bandas, como se aquilo fosse normal. Como se não estivéssemos atravessando um campo minado. Em um desses becos, ouvi um barulho seco, vidro se quebrando. Olhei para o lado. Uma garrafa tinha sido arremessada e se espatifado na parede. Estilhaços espalhados pelo chão. Logo em seguida, gritos. Primeiro isolados, depois, muitos. O som foi crescendo, ganhando corpo, como uma onda. Briga. Daquelas generalizadas. Parei, olhei para ela. Bianca nem pareceu se abalar. Só me lançou aquele olhar frio e disse: "Fica de boa." E, depois de uma pausa, completou: "Se você precisar, a arma, não hesita. E não atira em um lobo. Isso pode custar a sua vida." Naquele momento, ficou bem claro. Se eu vacilasse, eu ia rodar. Seguimos andando, até sairmos num descampado entre duas vielas. O pau tava comendo. Gente no chão, outros gritando, voando socos, garrafadas, pedaços de pau, uns sendo chutados, outros correndo. Sangue escorrendo pelo meio-fio. Eu e ela ficamos ali, meio escondidos, observando a cena. De um lado, os serpentes. Do outro, os lobos. Dava para sentir o ódio entre eles no ar, como um cheiro forte, metálico. No fim, os lobos levaram a melhor. Os poucos serpentes que ainda estavam de pé começaram a correr, alguns mancando, outros segurando o que sobrou dos dentes. O silêncio depois da pancadaria parecia mais pesado do que o próprio barulho. Ouvi então o som do tecido se arrastando. Virei o rosto. Bianca estava tirando o sobretudo preto. Debaixo dele, só uma camiseta preta, justa, destacando o corpo forte. Mas o que me fez gelar não foi isso. Foram os braços, cobertos de tatuagens, símbolos, números, desenhos agressivos. E no centro, na barriga, um enorme lobo com as presas arreganhadas, como se estivesse prestes a atacar. Eu conhecia aquela tatuagem. Que merda. Tava no meio dessa porra toda com ninguém menos que a Lua Negra. A líder dos lobos. O Alfa. A ficha caiu de uma vez. Enquanto eu tava ali, suando frio, ela só ajeitou o cabelo, olhou pros caras dela, depois pra mim, e sorriu. Como quem sabe exatamente o poder que tem. Como quem sabe que eu tô completamente na mão dela. Ela virou o rosto pra mim. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. E eu vi. Algo nela tinha mudado. Não era só a postura ou o tom de voz. Era o olhar. Aquilo não era normal. Era vazio e insano ao mesmo tempo. Um olhar que não pertencia a ninguém, são. Espera aqui. Preciso resolver umas coisas. Eu tentei conter o instinto de sacar a arma. Disse alguma bobagem sobre não tentar fugir. Ela apenas sorriu. Se eu quiser te encontrar, detetive, eu vou. E não fica com muito medo, tá? Detetive, ela me conhece. Como? Tentei puxar da memória, rosto, voz, tatuagem, qualquer coisa que me ligasse a ela. Nada. Um tipo assim, eu me lembraria. Eu precisava me lembrar. Ela foi se afastando, os cabelos prateados deslizando sobre os ombros como fumaça. O clima já era pesado desde a briga, mas agora parecia que o mundo prendia a respiração. Um silêncio estranho se formou enquanto ela se aproximava dos membros feridos da gangue rival. Com um gesto seco, mandou que os colocassem de joelhos, mãos amarradas nas costas. Os lobos obedeceram em silêncio, como se estivessem diante de algo sagrado ou monstruoso. Ela caminhou até eles com uma calma que gelava o sangue. Tirou algo do bolso, 2 anéis metálicos, pontudos como garras. Encaixou nos dedos como se fosse parte dela. E era. Aquilo não era uma arma. Era um ritual. O cara à frente dela tentou recuar, mesmo amarrado. Ele sentiu o que vinha antes de todo mundo, mas foi tarde demais. Com um movimento seco e preciso, ela enfiou os dedos nos olhos dele. A pressão fez um estalo que eu nunca vou esquecer. Um som úmido, molhado, animalesco. Ele gritou, ou tentou, mas o som virou um ruído afogado e grotesco. O sangue escorreu como tinta em papel velho. Eu congelei. Os outros também. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Ela ria. Um riso cortante, quebrado, sem lógica. Como se tivesse encontrado prazer em algo profundo e torcido. E naquele momento, não importava quem ela era.
Não importava de onde vinha, eu sabia exatamente onde eu estava. No território dos lobos, ao lado da líder, no centro da loucura. Depois daquela merda toda, ela ficou ali, satisfeita, como se tivesse acabado de apresentar um número de circo do inferno. Olhava para os corpos como se fossem troféus, com aquele sorrisinho de canto de boca que me dava vontade de encher ela de porrada. Se eu não tivesse certeza de que ela arrancaria meus olhos igual fez com o outro, claro. Então ela virou para os serpentes que ainda estavam vivos, todos de joelhos, com cara de quem já tinha cagado nas calças fazia tempo, e mandou soltar os filhos da puta. Mas não sem antes soltar a pérola. Avise ao bosta do seu chefe que essa região agora é território dos lobos, e leva o teu amigo ferido. Não acho que ele dure muito, mas por via das dúvidas, melhor levar. Cara, o tom dela, como quem tá falando pra tirar o lixo da frente. E eles obedeceram, baixaram a cabeça e puxaram o desgraçado furado como se fosse um saco de batata. E sumiram. Foi aí que ela voltou o olhar pra mim. E puta que pariu, aquele olhar. Direto, afiado. Como se soubesse mais de mim do que eu mesmo. Bom, detetive, você deve estar intrigado por eu te conhecer. Eu não disse nada, só travei a mandíbula e encarei. Mas por dentro já estava rangendo os dentes. Talvez você não se lembre, mas há alguns anos antes dos lobos, eu era só uma ladroazinha de merda. Você me prendeu, e eu nunca esqueci o seu rosto. Filha da puta. Vasculhei minha memória feito um condenado, mas nada. Eu prendi tanta gente na vida que uma ladra qualquer mal chamaria atenção. Mas pra ela, aquilo era pessoal. A questão é a seguinte, agora essa área é dos lobos. Se quiser passar, vai me dever uma. Se não quiser ficar com dívida, pode ir embora. Ah, claro, como se fosse opção. Nem fudendo que ela ia me deixar sair andando, ileso depois de ver o que vi. Ela queria me ter na coleira. Queria me pendurado como moeda de troca, uma puta vantagem nas mãos. E olha, naquele momento eu fiz o que precisava. Concordei com um gesto seco. Um sim que me corroeu por dentro, mas engoli. Mas ela disse que não ia demorar muito mais. A gente saiu andando, e não trocamos uma palavra sequer. No caminho, o silêncio pesava mais que chumbo. Levamos um tempo até chegar. O lugar? Um buraco de merda no meio de um condomínio que já devia ter sido demolido uns 10 anos atrás. O prédio, se é que ainda dava pra chamar aquilo de prédio, tava ali, enfiado entre outros esqueletos de concreto. Como se tivesse sido esquecido até pela decadência. Os andares de cima pareciam ter levado uma surra. Tijolo exposto, estrutura toda fodida. E um silêncio que não era paz. Era ameaça. Aquele tipo de lugar que fede a desgraça antes mesmo de você pisar. Refúgio dos esquecidos, dos largados, dos que vivem nas beiradas, nas frestas. E agora? Aparentemente, palco da próxima merda que eu tava prestes a me meter. Ela parou, apontou para uma entrada estreita, quase escondida sob um toldo rasgado e uns pedaços de madeira podre. É por aqui. Não disse mais nada. Só entrou. E como o idiota funcional que eu sou, segui. Com a arma na cintura, o sangue fervendo, e a certeza absoluta de que aquilo ainda ia dar muito, muito errado. O térreo do prédio era um esgoto vertical disfarçado de abrigo. Parecia que alguém tinha começado a construir um hall de entrada. Aí desistiu no meio do caminho e decidiu que seria melhor deixar o caos assumir. As paredes praticamente não existiam mais. No lugar delas, mendigos esquentando a alma em barris de fogo improvisado. Cada um com a cara mais estourada que o outro. O chão estava coberto de lixo, papelão, jornal velho e um cheiro de urina com mofo que parecia ter entrado nas paredes, se é que ainda sobrava alguma. Lugar onde o mundo despeja o que não quer encarar. Fiz o que dava. Tentei perguntar para alguns dos moradores, ver se tinham visto a tal da Roxane. Mas ou estavam chapados até o último neurônio, ou eram só pedaços humanos jogados ali, tentando não congelar vivos. Um deles me respondeu com um miado. Outro só riu. Tive vontade de meter um soco em algo, mas segurei. Foi quando vi a escada, enferrujada, estreita, com degraus que pareciam gritar: "Quebra o pescoço aqui!" Claro que eu subi. E claro que a porra da loba vinha atrás, sem dizer uma palavra, mas colada no meu cangote, feito uma sombra com intenção. O segundo andar não estava muito melhor. Onde antes deviam ter sido escritórios ou salas de reunião, agora era só um amontoado de colchões rasgados, papelão empilhado, umas lanternas cagadas nos cantos e o sussurro constante de gente quebrada. Uns viciados dividiam agulhas e tubos como se estivessem trocando figurinhas. Olhos vazios, corpos quase mortos, só esperando o último gole de inferno. Perguntei de novo, mesmo processo. Nada. Ninguém sabia de merda nenhuma. Ou fingiam muito bem.
Dei uma boa olhada, escaneei tudo. Roxane? Nem sinal. Suspirei, mandei um caralho entre os dentes e olhei para a escada de novo. Vamos ver se o terceiro andar tá mais amigável. Murmurei, já subindo, com o estômago embrulhado e a certeza de que o que quer que tivesse lá em cima não ia ser melhor. O terceiro andar era mais silencioso, estranhamente vazio. Sem colchões, sem mendigo, sem cheiro de mijo impregnado nas paredes. Só poeira, concreto e tensão no ar. Lugar quieto demais para um prédio como esse. E quando tá quieto assim, é porque alguma merda vai acontecer. Foi aí que vi os dois, enfiados perto de uma porta fechada como dois cães de guarda mal pagos. Dei uma boa olhada neles, só para sentir o clima. Mas antes que eu pudesse abrir a boca ou coçar a cabeça, os filhos da puta já estavam em posição de ataque, puxando 2 revólveres como se estivessem esperando a gente. Nenhum "quem é você?" ou "o que tá fazendo aqui?" Nada. Só chumbo. Começaram a disparar como se fosse uma porra de jogo de tiro em fliperama. Me joguei atrás de uma pilha de entulho, madeira podre, ferro retorcido, qualquer merda que servisse de escudo. Coração acelerado, o som dos tiros ricocheteando nas paredes e eu ali, contando cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silêncio. Carregando. Minha vez. Levantei só o necessário. Puxei o gatilho 5 vezes seguidas, seco, direto, sem pensar 2 vezes. Vi o susto na cara deles. Não esperavam que eu estivesse armado. Azar o deles. Os 2 caíram. Nada de aviso, nada de chance. Aqui no recanto não tem espaço para herói bonzinho nem discurso de justiça. Era eu ou eles. E eu ainda tenho merda demais para resolver para morrer em corredor fedendo a azedo. Me virei para ver onde estava a loba. Ela estava agachada atrás de um latão enferrujado, me olhando como quem assiste um espetáculo. Sorriso de canto de boca, olhos brilhando com aquela porra daquela loucura que ela carrega. Satisfeita, como se tivesse se divertido. Desgraçada, murmurei, limpando o suor da testa. Maluca pervertida do caralho. Me aproximei dos 2 corpos. Um tiro na garganta, outro no peito. Mortos, sem chance. Um trabalho limpo, rápido, direto. Não me orgulho, mas também não me arrependo. Bianca deu uma gargalhada. Daquelas soltas, debochadas, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Agora sim, essa área é minha, ela disse com aquele sorriso insano estampado no rosto. Obrigada, detetive, filha da puta. Olhei pra ela, depois pros corpos de novo. 2 capangas dos serpentes. Que merda. Fui feito de otário. Usado como arma de aluguel sem nem perceber. Ela sabia quem estavam vigiando. Sabia que iam reagir. Só me jogou na frente como bode de sacrifício. Não entendo por que ela mesma não puxou o gatilho. Talvez seja prazer. Ou poder. Ela queria ver eu me sujando por ela. Psicopata desgraçada. Ela começou a fuçar os corpos como quem vasculha um armário velho. Não tava nem aí. Encontrou uma chave e foi direto para a porta que os 2 guardavam. Eu a segui, em silêncio. Ainda com a adrenalina martelando o peito. Quando a porta se abriu, o cheiro azedo de mofo e corpo trancado tomou o corredor. Era um quarto pequeno, claustrofóbico. Um colchão jogado no chão, mais morfo que útil, vazio de dignidade. Do lado, umas garrafas de água vazias. No canto, restos de comida enlatada. Nem rato devia querer aquilo. E ali, encolhida no meio daquela miséria, estava ela, Roxane. A Roxane parecia uma sombra do que devia ser. Magra demais, as roupas amassadas e sujas como se fossem parte da pele. Estava com os olhos arregalados, vidrados em nós como se estivéssemos trazendo o inferno junto. Se encolheu no canto da parede, tremendo como um bicho acuado. A porra toda me deu um nó no estômago. Não pela cena, já vi coisa pior. Mas por saber que essa porra toda é por conta de um riquinho de merda. Tentei me aproximar devagar. Roxane parecia um animal encurralado, o olhar perdido, o corpo tremendo. Falei baixo, sem me aproximar demais. Calma, Roxane. Tá tudo bem agora. Sou eu. Tô aqui pra te tirar dessa merda. Enquanto isso, Bianca revirava o quarto como se fosse uma porra de feira. Chutava latas, puxava cobertores, bisbilhotava tudo com aquele olhar curioso e doentio dela. Quando já tinha fuçado o bastante, me encarou. Que porra tá acontecendo aqui? Por que os serpentes estavam guardando esse lixão? Por causa dessa garotinha aí?
Fiquei em silêncio. Não era hora de explicar merda nenhuma, mas a desgraçada continuou. Caralho, ela murmurou meio surpresa. Ela é da Lotus. Tá longe do seu território, hein, menininha? Aí foi o limite. Caralho, Bianca, cala a porra da boca. Rosnei, com os dentes cerrados. Ela riu. Aquela risada escrota, estridente, que me dava vontade de socar a parede. Detetive, você tem a língua afiada. Mas toma cuidado. Vai que eu resolvo comer ela. Não fode, Bianca. Avancei até ela, sem disfarçar a raiva. Sai do quarto. Eu preciso falar com a menina. Você já viu tudo, pegou o que queria. Essa porra desse lugar já é teu. Agora me deixa fazer o meu trabalho em paz, caralho. Ela me encarou. O sorriso sumiu por um segundo. Me avaliou. A tensão ficou no ar, densa, quase cortando. Mas, no fim, deu de ombros e saiu. Sem dizer nada. Boa. Porque se ela abrisse a boca de novo, acho que ia acabar matando mais uma pessoa hoje. Levou um tempo para Roxane se acalmar. Parecia que o mundo ainda girava na cabeça dela, mas aos poucos, ela foi voltando. O olhar tremido ficou firme. O peito parou de subir e descer como se ela tivesse corrido uma maratona. Finalmente, ela me reconheceu. Expliquei quem eu era, que estava ali para ajudá-la. E vi. Vi no rosto dela aquele pequeno alívio. 1 milésimo de segundo só. Mas foi o bastante. Como se depois de semanas vivendo no inferno, ela tivesse visto uma fresta de céu. Perguntei direto, sem rodeio. Por que caralhos você resolveu aparecer agora? Ela baixou os olhos, pensou, depois soltou. Quando vi o rosto do novo detetive no caso da Alice, eu soube. Soube que as coisas iam correr do jeito que ele queria. Não era sobre o Corrigan que ela estava falando. Isso eu entendi logo de cara. O ele dela era outro. E aí caiu a ficha. As peças se encaixando devagar, como um quebra-cabeça montado por um bêbado. Mas mesmo assim, a imagem começou a se formar na minha cabeça. Já sei quem tá por trás dessa porra toda. Ou melhor, tenho quase certeza. E se for quem eu tô pensando, essa merda vai feder de um jeito que nem a Bianca vai querer ficar por perto. Eu tinha tanta porra de pergunta engasgada na garganta que nem sabia por onde começar. Mas fui pelo óbvio. Estavam te mantendo refém aqui? Ela balançou a cabeça com aquele olhar de quem já aceitou viver no fundo do poço. Não. Eu paguei pra ficar aqui. Paguei pros serpentes me protegerem. Essa porra me pegou desprevenido. E a Lotus? Por que caralhos não correu pra eles? Soltei, meio sem pensar. Ela era da gangue, não era? Ela desviou o olhar, depois voltou pra mim com uma amargura que dava pra cortar com faca cega. Porque na Lotus eu não durava. O Zoltan tem negócios com eles. Não ia demorar pra eu virar mais uma estatística. Zoltan. Claro. A merda toda começa e termina nesse filho da puta. Respirei fundo, tentando controlar a vontade de socar alguma coisa. Ou alguém. A fita. Como conseguiu? E por que me mandou? Ela abaixou a voz. Roubei do Zoltan, ele nem percebeu. Achei que podia ser uma garantia caso tudo desse errado. Depois do que aconteceu, eu mandei pra você. Achei que você podia ser alguém decente. Alguém decente. Puta merda. Ela tava com medo. Medo real. E não culpo ela. Se o Zoltan já descobriu o que ela fez, e com certeza descobriu, então a cabeça dela já tá com preço. Ela quer uma garantia. Segurança. Saber que, se abrir a boca, não vai acordar com a garganta cortada amanhã. Talvez eu consiga convencer. Talvez ela só precise ouvir que tem alguém desse lado disposto a não foder com ela por interesse. Se eu jogar certo, ela vai falar. Vai soltar tudo. E aí, talvez, essa cidade maldita me dê uma chance de acertar só uma vez, nessa porra de vida. Qual tua relação com o Zoltan? Soltei, encarando de frente. Ela deu de ombros, fingindo naturalidade. Mas o olho dela tremeu um pouco. Um tique, mínimo. Atendi ele algumas vezes. Coisa rápida, nada demais. Mentira de quem já se acostumou a mentir. Nada demais não te faz conseguir uma fita dessas. Nem te bota com a cabeça a prêmio. Eu podia sentir. Ela estava mais dentro do esquema do que queria admitir. E como escapou? Continuei, sem tirar os olhos dela. Eu tive sorte, talvez. Saí na hora certa, antes de tudo. Gaguejou qualquer desculpa esfarrapada. Como se isso fosse suficiente para engolir o pânico que vi nos olhos dela. Ela estava mentindo. E feio.
Me fala da noite em que foram levadas. Minha voz era um soco abafado. Ela respirou fundo, olhando para o nada por um instante. Quando voltou, os olhos pareciam ainda mais cansados. Era para ser uma noite legal. Alice queria sair, beber, usar umas coisas, se divertir. Sexo, drogas, essas merdas de sempre. A outra garota, eu escolhi ela. Tava precisando de grana, desesperada. E era o oposto de mim. Mais nova, mais pura, mais vulnerável. Isso deixava tudo mais excitante. Pelo menos para Alice. Era isso. Elas se jogaram num jogo que já estava marcado desde o começo. Mas ainda assim, ela não estava dizendo tudo. Tinha buracos. Gaps. Um espaço entre o que ela contava e o que de fato aconteceu. Eu precisava que ela sentisse que não tinha mais nada a perder. Só aí, ela ia abrir o resto. E o que vinha depois disso, bom, eu já estava no inferno mesmo. Só ia afundar mais um pouco. Fiquei ali, encarando ela. Aquele quarto ainda cheirava a mofo, a comida vencida e desespero. E Roxane, mesmo tentando bancar a fria, tremia. Você não tá me contando tudo. Ela não respondeu, desviou o olhar. Eu vou te tirar desse buraco fedido, Roxane. E você quer me dar meia história? Você acha que eu sou o quê? Mais um otário nesse jogo de roleta? Eu falei tudo o que sei. Ela tentou, a voz fraca, vazando pelo nariz. Merda nenhuma. Bati a mão na parede, o som seco fazendo ela se encolher. Você acha que fugir de um cara como o Zoltan é simples assim? Acha que dá pra meter o pé no meio de um covil e sair viva só com um "por favor, me deixa ir"? Ela ficou em silêncio. Quem é você nisso tudo, hein? Uma vítima? Uma heroína? Porque não parece, tem coisa aí. Eu sinto, tá fedendo no ar. Ela cerrou os dentes, olhou pro chão, tava lutando. O que você tava fazendo lá naquela noite? O que realmente aconteceu? Eu já disse. Cheguei perto, baixei a voz. A fita. Você roubou ela, certo? Ninguém te deu aquilo de presente. Aquilo é dinamite pura. Você queria se salvar. E se salvar de quê, Roxane? Ela engoliu seco. Zoltan tava gravando. Usava uma máscara. Sua voz era baixa, quase inaudível. Era a Alice. Ele tava filmando tudo. Eu vi. Fiquei ali, parada. Eu não consegui me mexer. E depois, ele foi se limpar. Os caras estavam limpando o sangue. O chão ainda tinha sangue dela. A voz falhou. Ela levou a mão à boca, os olhos úmidos. E aí você fugiu. Com a fita. Completei. Ela assentiu. Mas ainda não é tudo. Ela balançou a cabeça. Tinha mais. Quem mais tá nisso? Tem uma mulher. Ajuda ele. Passa informação falsa pra polícia. Vocês acham que estão correndo atrás do certo, mas é tudo distração. Ela se recostou na parede, exausta. Quem é? A croupier. Respondeu com um misto de raiva e vergonha. E os policiais? Ela olhou pra mim como se calculasse se podia confiar. Mas era tarde. Tava tudo à mostra agora. Zoltan tem gente de vocês. Dentro da delegacia. Ele compra silêncio. Tem fita de gente grande. Juiz. Delegado. Empresário. Oficial. Ninguém tá limpo. Eu respirei fundo. A garganta seca. Tem mais. Roxane! Berrei. O que você fazia pra ele? Diz a porra da verdade! Ela hesitou. Ficou muda de novo. Ela desabou, escorregando pela parede até sentar no chão. As palavras vieram como vômito. Eu ajudava. A recrutar. Eu sabia quem estava fudida, quem precisava de grana, quem podia sumir sem chamar atenção. Eu falava que era só uma noite. Um cliente rico, fácil. Ela soluçou. Mas não era. Era tortura. Era abuso. E quando acabava, jogavam elas fora como lixo. Eu só queria sair viva. Só isso. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no estômago. Olhei pra ela e não sabia o que sentia. Nojo, raiva, pena, cansaço. Mas acima de tudo, sabia de uma coisa. Ela não era só testemunha. Era cúmplice. E agora, tudo isso estava em minhas mãos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Fiz a pergunta que estava engasgada na garganta. Por que caralhos ele queria a Alice? Ela me olhou com os olhos marejados, tremendo como um rato encurralado. Eu não sei.
A Alice não estava nos planos dele. Até onde eu sei. Eu ajudava a recrutar as garotas, entende? Mas ela não era para estar lá. Pelo menos não nos meus planos. Merda, aquilo só deixava tudo ainda mais estranho. Continuei, sem dar trégua. Eu vi você conversando com ele na boate no dia que vocês sumiram. Que porra de conversa era aquela? Ela baixou a cabeça. Ele queria fazer um programa com as três. Eu, Alice e a Janaína. Mas eu disse que a Alice não era garota de programa, que ela não fazia esse tipo de coisa. Só que eu tive a impressão de que ele sabia quem ela era. Ele olhou pra mim e falou que não ligava se ela era ou não prostituta. Ele queria ela. Engoli seco. E aí? Ele ficou puto quando eu disse não. O clima pesou. Eu paguei a conta e a gente saiu dali. Silêncio por um momento. Então perguntei. E depois? Ela fechou os olhos, tentando juntar os pedaços. Fomos pra um beco, fazer os preparativos. Usar o nosso barato, você entende? Aí o carro apareceu. Parou do nada. Nos levaram à força. Bateram na gente. Na hora, achei que era sequestro, mas... Quando acordei no quarto do cassino, eu já sabia. Zoltan sempre consegue o que quer. Minha mandíbula travou. E você? Eu sabia que o destino das meninas estava selado. Mas eu ainda tinha uma chance. Me fiz de desentendida, fingi que estava no jogo. Esperei até achar uma brecha. E fugi. Filha da puta. Ela se salvou, mas deixou as outras no abate. Ela fez tudo isso para se salvar. Cada passo, cada escolha. Foi só para ela escapar da faca. Mas quer saber? Aposto minha última bala que ela tá até o pescoço nessa merda toda. Foi ela quem selecionava as garotas, merda. Só quando disse não, é que quase virou uma das peças do tabuleiro do Zoltan. Olhei bem nos olhos dela e soltei. Me diz uma coisa, Roxane. Como eu faço pra entrar nessa porra aí? Nesse joguinho do Zoltan? Ela hesitou por um segundo, mas respondeu. Você precisa de muito dinheiro, ou uma indicação. Talvez, se conseguir convencer a croupier, você entra disfarçado. Mas não sei como você faria isso. Eu também não. Mas vou dar um jeito. Sempre dou. A cabeça fervia, o coração batendo rápido. Agora vinha o problema real. O que caralhos eu faço com a Roxane? Se eu levar ela comigo, vão arrancar as tripas dela antes do café da manhã. Se eu soltar por aí, ela tá morta antes do próximo nascer do sol. Preciso de um buraco bem fundo, escuro e escondido para enfiar essa mulher. Um lugar onde ninguém vá procurar. Mas o problema é, em Ganevale, esses lugares ou já estão ocupados por cadáveres, ou custam mais caro que o meu salário inteiro. Mas uma coisa é certa. Eu não posso deixar ela rodar. Ainda não. Ela sabe demais. Droga. Um pensamento me atravessou como um tiro no escuro. E claro, era da pior espécie. A loba. A porra da Bianca. Talvez ela pudesse ajudar. Mas o custo, puta que pariu, o custo disso ia ser alto. Eu já devia saber que para cada passo que eu dava, a cidade me cobrava um pedaço da alma. Olhei para Roxane ali, encolhida como um bicho ferido. Frágil demais para estar viva nesse buraco. Espera aqui. Soltei baixo, quase um suspiro de exaustão. Saí do quarto. O prédio, agora, estava infestado de lobos. A alcateia inteira parecia ter farejado sangue e poder. E lá estava ela, Bianca, no centro da porra toda, falando com os 4 marmanjos como se fosse a rainha do apocalipse. As labaredas dos barris queimando davam àquela desgraçada um brilho nos olhos. Não era humano, era coisa de monstro. Me aproximei. Ela virou pra mim com aquele sorrisinho torto, como quem já sabia que eu vinha com o rabo entre as pernas. Tenho um favor pra pedir. Cuspi as palavras, cada sílaba me dando náusea. Expliquei o que precisava, em que situação a Roxane estava, o risco que ela corria, que eu precisava esconder ela de olhos demais e da morte certa. Ela ouviu em silêncio. Depois fez um aceno lento com a cabeça. O preço é alto, meu amigo. Disse com aquela voz arrastada, carregada de veneno e charme. Mas a gente fala disso quando você voltar, para buscar o cordeirinho. Aí discutimos o preço. É isso. Fiz um pacto com o diabo. E nem precisei de enxofre, só de desespero.